Plantão urgente. Michel Temer surta com revelação sobre Moraes. Vídeo vaza e Brasil fica em choque. O ambiente político brasileiro amanheceu em colapso. Uma gravação até então mantida sob sigilo começou a circular em grupos fechados de assessores e jornalistas, e em questão de minutos, o nome de Michel Temer tomou as manchetes. O vídeo, segundo fontes ligadas ao Congresso, mostraria uma conversa direta entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes, com falas que poderiam comprometer ambos em um suposto acordo para conter o avanço de investigações sensíveis. O país inteiro entrou em estado de alerta. Nas primeiras imagens que vazaram, Temer aparece com expressão tensa, olhando para os lados como quem mede cada palavra. O áudio é nítido. Sua voz inconfundível soa contida, mas carregada de preocupação. Ele fala em evitar o caos institucional, enquanto cita o nome de Moraes de forma insistente. No fundo, ouve-se um ruído metálico, talvez de taças ou copos sendo pousados sobre uma mesa. A gravação dura pouco mais de 2 minutos, mas o conteúdo é devastador. Eu tentei avisar. Alexandre precisa compreender que não se governa com medo, diz Temer, em tom visivelmente alterado. Logo depois, uma voz masculina mais grave e calma responde: Michel, o que foi combinado não será rompido, mas você precisa controlar essa exposição. A pausa que se segue é sufocante. O ex-presidente leva as mãos à cabeça, respira fundo e murmura: isso vai sair do controle. A partir daí, o vídeo corta abruptamente. E é justamente esse corte que alimenta a suspeita de que havia mais. Algo que não deveria ter sido visto. Em Brasília, assessores falam em desespero. O gabinete de Temer teria entrado em contato com veículos de imprensa pedindo prudência na divulgação de conteúdos fora de contexto. No entanto, o estrago já estava feito. Jornalistas experientes relatam que o vazamento partiu de um arquivo interno, possivelmente extraído de uma gravação feita durante uma reunião privada. O nome de um deputado aliado do Centrão surge como possível fonte do vazamento, mas ninguém confirma oficialmente. O clima no Congresso é de tensão máxima. Alguns parlamentares evitam declarações. Outros usam as redes sociais para atacar o Supremo Tribunal Federal e acusar Moraes de conchavo político com o Executivo. Enquanto isso, nas redes, o vídeo viraliza. O rosto de Temer, com as mãos pressionadas contra as têmporas e o olhar atônito, domina as telas. A frase "isso vai sair do controle" já se torna meme, mas o impacto é real. O ex-presidente, acostumado aos bastidores, agora se vê no centro de um escândalo público sem precedentes. Dentro do STF, segundo informações de bastidor, a reação foi imediata. Moraes teria convocado uma reunião emergencial com assessores jurídicos para avaliar os danos e definir uma estratégia de comunicação. Não há acordo. Isso é uma manipulação evidente, teria dito o ministro, visivelmente irritado. Mas entre os presentes, o silêncio predominou. Ninguém ousou interromper. A tensão é palpável. Brasília se divide entre quem acredita em uma armação e quem vê no vídeo a confirmação de algo que muitos já suspeitavam: que parte das decisões políticas e judiciais do país estaria sendo conduzida fora dos canais formais, em conversas reservadas entre figuras poderosas. O país está assistindo em tempo real à implosão de uma aliança que jamais deveria existir. E ao centro, Michel Temer, o homem que sempre dominou o silêncio dos bastidores, agora enfrenta o ruído mais ensurdecedor de sua carreira. As horas seguintes ao vazamento foram um turbilhão. O vídeo, que começou a circular de forma discreta, se espalhou por grupos de jornalistas, deputados e influenciadores. Em menos de 1 hora já estava em todos os portais de notícia. As redações receberam áudios, transcrições parciais e até prints de supostas mensagens trocadas entre assessores de Michel Temer e Alexandre de Moraes. O país mergulhou em uma onda de especulações. Na sala de reuniões de um prédio comercial em São Paulo, Michel Temer assistia ao vídeo pela primeira vez. O semblante rígido, típico de quem está acostumado a controlar o discurso, deu lugar a uma expressão de pura inquietação. Ele pediu para repetir o trecho em que sua voz aparecia citando o nome de Moraes. "Aumenta o volume", ordenou com o tom frio e cortante que seus assessores conhecem bem. O silêncio tomou conta do ambiente. O vídeo chegou ao fim e ninguém se atreveu a falar. Temer fechou os olhos por um instante, passou a mão no rosto e perguntou: "Quem teve acesso a essa gravação?" Ninguém respondeu. Um assessor mais jovem, sentado ao fundo, soltou em voz baixa: "Presidente, não sabemos de onde saiu." Temer ergueu a cabeça, fixou o olhar nele e retrucou: "Isso não é resposta. Descubram agora." Enquanto isso, em Brasília, o gabinete de Alexandre de Moraes recebia ligações de todos os lados. Deputados, ministros e até jornalistas buscavam confirmação sobre o conteúdo do vídeo. Moraes, sereno, apenas respondeu a um assessor: "Não comente nada. Absolutamente nada." Em seguida, pediu para analisar a transcrição completa. Leu cada linha com atenção sem mudar a expressão.
Ao terminar, respirou fundo e disse: "Isso foi uma emboscada." A partir daquele momento, a crise ganhou outra dimensão. O que antes parecia um vazamento isolado passou a ser tratado como uma operação coordenada para desestabilizar o Supremo Tribunal Federal. No Congresso, opositores se dividiam entre o choque e a oportunidade. Uns defendiam cautela, outros exigiam uma CPI imediata para investigar a origem e o conteúdo da gravação. Se isso for verdade, é o maior escândalo institucional desde a redemocratização, disse um senador ao vivo em um canal de notícias. Do outro lado, analistas jurídicos alertavam que nada no vídeo provava ilegalidade direta, mas a simples possibilidade de um diálogo entre um ex-presidente e um ministro do STF em tom de articulação já era suficiente para causar danos irreversíveis à imagem das instituições. O telefone de Temer não parava de tocar. Um ex-ministro de seu governo insistia em uma videoconferência. Temer atendeu com o rosto tenso. "Você viu isso? Querem me destruir." O aliado tentou acalmá-lo. "Michel, mantenha a postura. O Brasil já te viu sair de situações piores." Temer respondeu sem hesitar. "Desta vez é diferente. O que está em jogo é o que nunca deveria ter sido gravado." Do lado de fora, câmeras e repórteres começavam a se concentrar na frente do prédio. As luzes dos flashes se misturavam ao som dos carros e das vozes apressadas. A sensação era de cerco. Temer, que sempre soube agir nos bastidores, agora precisava enfrentar o público, e isso, para ele, era o verdadeiro pesadelo. No Congresso, o clima era de pura combustão política. Deputados e senadores se aglomeravam em corredores e gabinetes, tentando entender o que significava aquele vídeo. Uns viam ali uma prova concreta de articulação indevida entre poderes. Outros, uma armação para enfraquecer o Supremo e reacender a polarização nacional. O plenário, normalmente tomado por debates burocráticos, transformou-se em um campo de tensão silenciosa. Enquanto as televisões transmitiam os trechos do vídeo em looping, assessores corriam de um lado para o outro com telefones na mão. O nome de Michel Temer era repetido em tom de incredulidade. Alguns parlamentares lembravam que o ex-presidente sempre se orgulhou de ser o homem do diálogo, aquele que resolvia crises com conversas discretas. Agora, ironicamente, era justamente uma dessas conversas que o arrastava para o centro da tempestade. Na sala reservada da liderança de um partido do Centrão, o deputado Paulinho da Força assistia ao vídeo junto de 2 assessores. Um deles comentou: "Se isso for autêntico, acabou. Ele e o Moraes estão mortos politicamente." Paulinho manteve o olhar fixo na tela sem piscar. Autêntico ou não, o estrago já foi feito. Ninguém sobrevive a um vazamento desse sem explicação imediata. Pegou o celular, respirou fundo e disse: "Vamos precisar de uma resposta oficial agora." Em outra ponta de Brasília, Alexandre de Moraes permanecia em silêncio absoluto. Nenhum comunicado, nenhuma nota, nenhuma palavra pública. Essa ausência de reação só aumentava as especulações. "Ele não fala porque sabe o que tem no vídeo", dizia um comentarista em rede nacional. "Ou ele está preparando algo grande", sugeria outro. A verdade é que ninguém sabia o que viria a seguir, e essa incerteza era o combustível perfeito para o caos. Enquanto isso, Michel Temer tentava manter o controle. Reuniu sua equipe mais próxima em uma sala fechada. "Precisamos de uma linha única de defesa", disse, apoiando as mãos sobre a mesa. "Nada de versões contraditórias. Vocês vão dizer que se trata de uma edição criminosa, feita para manipular o conteúdo de uma reunião antiga sobre pacificação institucional." Um assessor mais ousado arriscou: "Mas, presidente, e se pedirem perícia no áudio?" Temer respondeu com frieza: "Que perícia, hein? Só não podem provar o que não existiu." Do lado de fora, a imprensa já montava acampamento. Câmeras ligadas, microfones erguidos e uma única pergunta ecoando: "Michel Temer, o senhor confirma a autenticidade do vídeo?" Nenhuma resposta. Apenas o som das portas blindadas se fechando atrás dele. A opinião pública começou a se dividir. Parte do público acreditava que o vídeo era real e mostrava a verdadeira face das negociações de poder no Brasil. Outros diziam que era uma gravação adulterada, criada para atacar o Supremo e reacender o conflito político. Mas havia algo que ninguém podia negar. O impacto era devastador. O ex-presidente, que sempre agiu nas sombras, agora estava exposto sob os holofotes. Dentro do STF, um assessor de Moraes quebrou o protocolo e perguntou: "Ministro, devemos emitir uma nota conjunta com Temer?" Moraes respondeu sem levantar a voz: "Não, cada um que arque com suas palavras. Eu falarei apenas se for necessário. E quando for necessário." O relógio marcava pouco depois das 9 da noite. Em todas as emissoras, o mesmo tema dominava as manchetes. A frase de Temer, captada na gravação, "Isso vai sair do controle", se tornava o símbolo de um país que, mais uma vez, parecia à beira de perder o próprio rumo. O cenário se agravava a cada minuto.
As principais emissoras de televisão abriram edições extraordinárias, interrompendo a programação para exibir o vídeo na íntegra. Nas imagens, Michel Temer aparece sentado em uma mesa de madeira escura, com uma pasta de documentos à sua frente. O ambiente é discreto, iluminado por uma luz amarelada. À sua direita, uma voz fora de quadro, atribuída a Alexandre de Moraes, faz um comentário baixo, mas claramente audível. O tom é calmo, institucional, mas o conteúdo provoca um terremoto político. Precisamos alinhar a narrativa antes que o Congresso avance, diz a voz. Temer responde imediatamente. Concordo, Alexandre, mas isso precisa ficar entre nós. O trecho dura poucos segundos, mas é suficiente para incendiar o país. Os analistas políticos não falam em outra coisa. O termo alinhamento de narrativa é interpretado como um indício de combinação de discurso entre poderes, algo gravíssimo para a integridade das instituições. Em Brasília, o clima é de pânico contido. Nos corredores do Supremo, servidores caminham apressados, carregando celulares e papéis. Ninguém comenta abertamente o assunto, mas os olhares dizem tudo. Um assessor de Moraes nervoso sussurra para outro. Ele vai precisar se pronunciar, não dá para segurar. O colega responde. Ele não vai recuar. Vai virar isso a favor dele. Enquanto isso, no gabinete de Temer, o ambiente é de total desespero. O ex-presidente anda de um lado para o outro, com o telefone colado ao ouvido. Eu quero saber quem gravou. Isso é crime. Isso é sabotagem, grita. Do outro lado da linha, um aliado tenta acalmá-lo. Michel, o pior que você pode fazer agora é perder o controle. Temer interrompe. Perder o controle? Já perdemos. Essa gravação nunca deveria ter existido. A equipe de comunicação tenta preparar uma nota à imprensa, mas o ex-presidente rejeita todas as versões. Nenhuma dessas funciona. Se eu negar, dizem que menti. Se eu admitir, acabou. Ele respira fundo, encara o assessor mais próximo e diz: Vamos esperar. Deixem eles falarem primeiro. Depois eu respondo. No Congresso, os discursos começam. Parlamentares de oposição sobem à tribuna, exibindo o vídeo em tablets e exigindo explicações. O povo brasileiro precisa saber se um ex-presidente e um ministro do Supremo estão manipulando o país pelas sombras. E grita um deputado ao microfone. O plenário reage em coro. Uns aplaudem, outros vaiam. O caos se instala. A assessoria do Supremo, pressionada pela imprensa, emite uma breve nota afirmando que o conteúdo do vídeo é fora de contexto e que nenhum acordo político foi discutido entre as partes. Mas o texto vago e defensivo só alimenta a dúvida. Nas redes sociais, hashtags se multiplicam. Lacímico vídeo de Temer. Moraes explica, escândalo nacional. Naquela noite, cada segundo parecia um golpe. Michel Temer, que durante décadas construiu sua reputação como o homem da articulação política, agora era o epicentro de um escândalo que colocava o país inteiro em alerta. Sua imagem, congelada no frame final do vídeo, olhos abertos, expressão tensa, respiração contida, se tornava o retrato de um sistema em colapso. A gravação não era apenas um vazamento. Era o estopim de algo maior, uma ruptura que ninguém conseguia prever até onde chegaria. As reações não demoraram a se transformar em uma guerra de declarações. Na manhã seguinte ao vazamento, o centro de Brasília parecia um campo de batalha político. Jornalistas se amontoavam na frente dos ministérios. Deputados convocavam coletivas improvisadas e cada frase dita por qualquer autoridade era tratada como uma bomba. O Palácio do Planalto se manteve em silêncio absoluto. Nenhum porta-voz, nenhum comunicado. A ausência de reação do governo alimentava ainda mais a suspeita de que algo muito mais profundo estava por trás da gravação. Analistas apontavam que se Temer e Moraes realmente tivessem discutido alinhamento de narrativa, era porque havia temas delicados em curso, possivelmente ligados ao projeto de anistia que tramitava no Congresso e que dividia o país. Em uma sala reservada no Senado, um grupo de parlamentares debatia a situação. Se confirmarem a autenticidade, é o fim de tudo, disse um deles, batendo com força na mesa. Outro respondeu: o Supremo não vai admitir. Vão dizer que é montagem e acabou. Um terceiro completou, em tom baixo: Michel Temer é esperto, mas dessa vez mexeu com o homem errado. Enquanto isso, no Supremo, o ambiente era de tensão controlada. Alexandre de Moraes chegou cedo ao prédio, acompanhado apenas de 2 seguranças. Passou pelos corredores sem olhar para ninguém. No elevador, um assessor perguntou: Ministro, vai se pronunciar hoje? Moraes respondeu seco: Ainda não. Eles querem me provocar. E eu não caio em provocação. Por volta das 10 horas, Michel Temer apareceu pela primeira vez desde o vazamento. Cercado de câmeras e microfones, vestindo um terno escuro impecável, caminhou até o púlpito montado diante de sua fundação em São Paulo. O silêncio era total. Apenas o clique das câmeras. Ele ajustou o microfone,
Encarou a imprensa e começou: meus amigos, o que foi divulgado é uma edição criminosa de uma conversa antiga. Não há nada de ilegal. Nada que comprometa minha honra ou as instituições brasileiras. Trata-se de um ataque coordenado para desestabilizar o país. Os repórteres se atropelaram com perguntas. Presidente, o senhor confirma que aquela voz é sua? O senhor se reuniu com Alexandre de Moraes? Há mais vídeos? Temer levantou a mão pedindo silêncio. Sim, sou eu. E não há acordo algum. O vídeo foi manipulado para sugerir o que jamais aconteceu. Confio que as autoridades competentes identificarão os responsáveis. O pronunciamento durou menos de 5 minutos. Sem responder a nenhuma pergunta, Temer deixou o local em silêncio, seguido por uma multidão de jornalistas. Minutos depois, o vídeo de sua fala já circulava com edições, legendas e comentários de todos os lados. Metade do país dizia que ele parecia culpado. A outra metade que estava sendo vítima de uma armação. Enquanto isso, no Supremo, Moraes observava tudo pela televisão. Permaneceu imóvel até o final da transmissão. Depois pegou o telefone e fez uma única ligação. É hora de agir, disse. A resposta do outro lado veio imediata. Vamos fazer o que for preciso. O país entrava oficialmente em modo de crise. E ninguém sabia quem cairia primeiro. O impacto do pronunciamento de Michel Temer se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de uma hora, cada frase dita por ele estava sendo analisada, rebatida e reinterpretada em todos os canais de televisão e redes sociais. Especialistas em leitura labial, em edição de áudio e até ex-assessores de comunicação começaram a dar entrevistas tentando decifrar o tom, o ritmo e até as pausas do ex-presidente. A opinião pública estava dividida entre dois polos opostos e nenhum mostrava disposição para recuar. Nas ruas, o assunto dominava as conversas. Nas padarias, nos táxis, nas filas de bancos, todos tinham algo a dizer sobre o vídeo. Se fosse mentira, ele teria mostrado o original, dizia um homem em frente a uma banca de jornal. Isso é armação política, querem destruir o STF, respondia uma mulher logo atrás. O país inteiro se transformou em um tribunal improvisado. Dentro da redação de um grande portal, jornalistas assistiam à gravação quadro a quadro, tentando identificar o ambiente em que ela havia sido feita. Um editor de vídeo apontou para o reflexo em um vidro ao fundo e disse: olha aqui, isso é claramente um escritório, não uma casa. Outro, mais experiente, completou: parece a sala de reuniões da Fundação Temer. A hipótese ganhou força. E logo sites e canais começaram a comparar fotos antigas do local com os frames do vídeo. As semelhanças eram evidentes. Enquanto isso, uma fonte próxima ao STF vazou uma informação explosiva para a imprensa. O ministro Alexandre de Moraes tem provas de que a gravação foi manipulada digitalmente. A frase se espalhou como pólvora. Em questão de minutos, os principais jornais publicaram manchetes dizendo que uma perícia técnica indicava cortes e sobreposição de áudio. Mas nenhum laudo oficial foi apresentado. No Congresso, a reação foi imediata. Um grupo de parlamentares protocolou um pedido para que a Polícia Federal abrisse uma investigação formal sobre o vazamento. O presidente da Câmara, pressionado, anunciou que colocaria o tema em pauta de urgência. O país precisa de respostas claras e rápidas. Não se trata de política, e sim de segurança institucional, declarou em coletiva. Em paralelo, uma gravação amadora feita dentro de um café em Brasília começou a circular nas redes. Nela, um homem afirmava ter participado da edição do vídeo. O rosto estava coberto, a voz distorcida, mas o conteúdo era explosivo. O original tinha mais de 10 minutos. Cortaram trechos onde Michel Temer e Alexandre de Moraes falavam sobre um acordo de pacificação política. A frase caiu como uma bomba. Temer assistiu à gravação no seu celular. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois olhou para seu assessor e disse, em tom grave: agora não é mais sobre mim. É sobre o país inteiro. Pegou o telefone e fez uma ligação curta. Alexandre, precisamos falar. Do outro lado da linha, a resposta veio fria. Não por aqui. Naquele instante, a distância entre os dois homens que antes pareciam aliados se transformou em um abismo. E o Brasil, em suspense, esperava para ver quem seria o primeiro a cair. O encontro entre Michel Temer e Alexandre de Moraes finalmente aconteceu. Longe das câmeras, mas não dos rumores. Foi marcado em absoluto sigilo, em um escritório discreto na zona sul de São Paulo. Apenas 2 assessores sabiam o endereço exato. O objetivo era claro: conter o escândalo antes que a crise se transformasse em uma guerra institucional. Temer chegou primeiro. Estava visivelmente abalado, o olhar tenso, o corpo rígido. Passava a mão na gravata repetidamente, em um gesto mecânico de nervosismo. O relógio marcava pouco mais das 7 da noite quando Moraes entrou na sala, acompanhado por um único segurança que permaneceu do lado de fora. O silêncio entre os dois durou quase 1 minuto inteiro.
Depois, Temer quebrou o gelo com a voz trêmula. Alexandre, precisamos resolver isso agora. Moraes se sentou devagar, apoiou as mãos na mesa e respondeu. Eu não tenho nada a resolver, Michel. O vídeo é uma farsa. E você sabe disso. Temer balançou a cabeça impaciente. É uma farsa sim, mas está destruindo tudo. O Congresso quer abrir uma comissão, o Supremo está sob ataque e eu... Ele parou, respirou fundo. Eu estou sendo chamado de traidor em rede nacional. O ministro manteve a postura, impassível. O problema, Michel, é que há trechos demais que parecem autênticos. A perícia vai demorar, e até lá, o dano político é irreversível. Temer o interrompeu com um tom de frustração crescente. Então o que você sugere? Que eu me cale enquanto me arrastam pela lama. Moraes inclinou-se ligeiramente para a frente. Sugiro que mantenha o sangue frio. Se reagirmos agora, eles vencem. O ex-presidente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou e começou a andar em círculos. Alexandre, você sabe que esse vídeo não surgiu do nada. Alguém lá dentro plantou isso. E não foi por acaso. Ele parou e o encarou diretamente. Estão tentando quebrar o STF por dentro. Moraes cruzou os braços e respondeu de forma seca. E estão usando você como isca. A tensão era densa. Nenhum dos dois confiava plenamente no outro, mas ambos sabiam que estavam ligados por um mesmo destino. Se um caísse, o outro seria arrastado junto. Do lado de fora, o segurança de Moraes observava o corredor com atenção. 2 jornalistas estavam parados ao longe, fingindo falar ao telefone. Um deles segurava um microfone escondido sob o casaco. O boato sobre o encontro já tinha vazado, e a notícia correria em minutos. De volta à sala, Temer se aproximou da janela e olhou para a rua escura. Alexandre, você precisa fazer uma declaração. Diga que não houve reunião, diga qualquer coisa, mas fale. Moraes se levantou, ajustou o paletó e respondeu com frieza. Eu não minto. E você sabe que houve. Por um instante, o silêncio foi absoluto. O som distante dos carros parecia o único sinal de que o mundo ainda seguia em movimento. Quando Moraes deixou a sala, Michel Temer permaneceu imóvel, encarando o reflexo do próprio rosto no vidro. Pela primeira vez, ele parecia perceber que não tinha mais controle sobre nada. Poucas horas após o encontro secreto, o rumor de que Michel Temer e Alexandre de Moraes haviam se reunido já estava em todas as redações do país. Nenhum dos dois confirmava, mas o silêncio nesse momento valia mais do que qualquer resposta. A imprensa acampou em frente à Fundação Ulisses Guimarães, onde Temer costuma despachar, e em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. O país inteiro esperava um gesto, uma frase, qualquer sinal de que um deles reconheceria o que todos já sabiam. A crise tinha ultrapassado o ponto de retorno. Em São Paulo, Temer tentava conter a pressão. O telefone não parava. Senadores, ex-ministros, empresários, todos queriam saber o que realmente aconteceu entre ele e Moraes. O ex-presidente se mantinha em silêncio, isolado, falando apenas com 2 assessores de confiança. Um deles sugeriu preparar um comunicado conjunto. Temer o interrompeu de imediato. Conjunto? Nunca. Eu não coloco meu nome ao lado de um ministro do Supremo em nota pública. O assessor hesitou. Mas, presidente, o senhor sabe que se não houver unidade, vão destruir vocês 2. Temer respondeu sem levantar a voz. Então que destruam, mas que fiquem sabendo. Eu não sou o elo fraco dessa história. Enquanto isso, em Brasília, Moraes se reunia com sua equipe mais próxima em um gabinete sem janelas. O ministro, de terno escuro e olhar fixo, falava em tom baixo e preciso. Quero todos os rastros do vazamento. Telefones, e-mails, qualquer dispositivo que possa ter captado áudio na última reunião. E ninguém fala com a imprensa. Nenhum comentário. Nenhum off. Nada. Um assessor perguntou. E quanto a Temer, ministro? Moraes respondeu com frieza. Temer que cuide de Temer. Eu cuido do Supremo. Essa frase caiu como uma sentença. A partir dali, a aliança tácita entre ambos se desfez completamente. O que antes parecia uma tentativa de contenção conjunta se transformou em um jogo de sobrevivência individual. Cada um tentava se proteger do outro. Naquela noite, o noticiário revelou imagens exclusivas captadas por câmeras de segurança do prédio onde a reunião teria ocorrido. 2 carros pretos, um Audi e um Corolla, chegavam com poucos minutos de diferença. O rosto de Temer era claramente visível. O de Moraes, menos, mas o registro era suficiente para confirmar o encontro. As imagens correram o país. O impacto foi imediato. Deputados exigiram uma investigação sobre a conduta de ambos. É inadmissível que um ex-presidente e um ministro do STF mantenham reuniões secretas em meio a um escândalo que envolve diretamente os 2, declarou um líder partidário em rede nacional. Temer assistiu à reportagem calado. No fim, soltou apenas uma frase seca. Agora acabou. Do outro lado,
Moraes mantinha o semblante inalterado, mas segundo um assessor, teria murmurado: "Eles não sabem com quem estão mexendo." O país, naquele momento, estava completamente dividido entre teorias, suspeitas e medos. Cada palavra dita por qualquer um deles era tratada como prova, cada gesto como sinal de culpa. E o escândalo, que começou com um vídeo de 2 minutos, já ameaçava abalar a estrutura política inteira do Brasil. O vazamento do vídeo e a confirmação do encontro colocaram o Brasil em estado de combustão política. As instituições começaram a agir com pressa, tentando demonstrar controle diante do caos. A Procuradoria-Geral da República anunciou que abriria um procedimento para averiguar as circunstâncias e a origem da gravação, enquanto a Polícia Federal foi acionada para realizar perícia técnica nos arquivos originais. Nenhuma das duas instituições, porém, deu prazos, e isso alimentou ainda mais a desconfiança. Nas redes sociais, o debate se transformou em campo de guerra. Perfis ligados à direita exigiam a renúncia imediata de Moraes, chamando o episódio de prova definitiva do sistema corrupto. Do outro lado, militantes pró-Supremo afirmavam que Temer havia sido vítima de uma operação coordenada por grupos extremistas. A verdade, mais uma vez, parecia perdida no barulho. Nos bastidores, o clima era de pânico. Temer já não dormia há quase 2 dias. Caminhava de um lado para o outro em sua residência, falando sozinho, ensaiando respostas que talvez nunca dissesse. Não fui eu, repetia em voz baixa, como se tentasse convencer a si mesmo. Ao lado dele, um assessor tentava mantê-lo focado. Presidente, o senhor precisa reagir. Se o STF se mover primeiro, a narrativa vai te engolir. Temer o encarou com um olhar duro e respondeu: eu já estive dentro desse sistema. Sei como ele funciona. Eles não querem a verdade. Querem um culpado. Enquanto isso, em Brasília, Alexandre de Moraes se reunia com outros ministros do Supremo. A pauta oficial era segurança institucional e fake news, mas todos sabiam qual era o verdadeiro assunto. Moraes, em tom sereno, discursou: o que está em jogo aqui não é um vídeo, é a confiança no Estado. Se deixarmos que essa gravação determine o rumo político do país, perderemos o controle sobre o próprio poder. Um colega perguntou: e se a perícia confirmar a autenticidade? Moraes respondeu sem hesitar: então que confirmem. Mas o contexto é o que define a verdade, e o contexto está nas nossas mãos. A frase correu pelos corredores do Supremo e chegou à imprensa poucas horas depois. O contexto está nas nossas mãos. Essa declaração, verdadeira ou não, tornou-se viral. Para muitos era a prova de que o Poder Judicial já havia decidido controlar a narrativa. Para outros, uma tentativa desesperada de proteger as instituições de um colapso interno. Em São Paulo, Temer assistia a tudo pela televisão. O rosto estava pálido, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Quando ouviu a frase de Moraes sendo repetida por um comentarista, murmurou: ele não vai cair sozinho. Pegou o telefone e fez uma ligação curta. Apenas 3 palavras. Está na hora. Do outro lado da linha. A resposta foi simples: entendido. A partir daquele instante, começou o que alguns chamariam mais tarde de a Guerra dos Vazamentos. Naquela noite, um novo vídeo começou a circular, mais curto, mais direto e ainda mais explosivo. Tinha pouco mais de 40 segundos e mostrava um trecho inédito da conversa entre Michel Temer e Alexandre de Moraes. A gravação parecia ter sido feita de outro ângulo, como se houvesse uma segunda câmera no local. A imagem tremia, o áudio oscilava, mas era nítido o suficiente para se ouvir uma frase que deixaria o país em choque. A voz de Temer, visivelmente exaltada, dizia: Alexandre, se você não cumprir o combinado, o país inteiro vai saber. O silêncio que se segue é cortante. Em seguida, Moraes responde: você não tem ideia do que está arriscando. A gravação termina abruptamente, sem contexto, sem data, sem identificação de quem filmou. Mas bastou isso para incendiar novamente o noticiário. Em menos de 10 minutos, o vídeo estava em todos os grupos de WhatsApp e nos principais portais. Segundo o vazamento, confirma a pressão de Temer sobre Moraes, diziam as manchetes. O país mergulhava em um novo capítulo do escândalo. No Supremo, Moraes recebeu a notícia com irritação visível. Jogou o celular sobre a mesa e ordenou: quero saber quem está por trás disso. Agora. Um assessor hesitou. Ministro, se houver mais material... Moraes interrompeu: eu disse agora. Do outro lado, em São Paulo, Temer foi acordado por um de seus assessores. O vídeo estava em todas as redes. Sentou-se na cama, pegou o tablet e assistiu em silêncio. Quando terminou, bateu com força no apoio de madeira e disse: isso é uma armadilha. Eles querem me destruir de vez. O assessor tentou acalmá-lo. Presidente, precisamos emitir uma resposta imediata. Resposta? Retrucou Temer com a voz rouca. Agora é guerra. Poucos minutos depois, um comunicado oficial foi publicado nas redes de Michel Temer.
O texto dizia: mais uma vez, gravações falsas e criminosas tentam manchar minha reputação e criar crises entre poderes. Exijo que o Supremo investigue imediatamente a origem desses materiais, sob pena de prevaricação institucional. A mensagem foi vista como uma provocação direta a Moraes. O país inteiro entendeu. O pacto entre ambos havia se rompido completamente. Em Brasília, o clima era de confronto aberto. Deputados alinhados à direita anunciaram a criação de uma frente parlamentar para investigar relações suspeitas entre ex-presidentes e membros do STF. O governo, por sua vez, convocou reuniões de emergência com ministros e líderes partidários. Nenhuma instituição parecia ter controle da situação. A imprensa falava em tempestade institucional. Juristas renomados alertavam para o risco de uma crise entre poderes sem precedentes. O dólar disparou, a bolsa despencou e a sensação de instabilidade tomou conta do país. No meio desse caos, Michel Temer apareceu novamente em público, desta vez cercado por seguranças, entrando apressado em um carro oficial. Os repórteres gritaram perguntas, mas ele não respondeu. Apenas lançou um olhar rápido para as câmeras. Um olhar de quem já não buscava se defender, mas atacar. O dia seguinte foi o mais tenso desde o início da crise. A capital federal amanheceu cercada por jornalistas, viaturas e protestos. Em frente ao Supremo Tribunal Federal, manifestantes gritavam palavras de ordem contra Moraes. Do outro lado da esplanada, outro grupo carregava cartazes em defesa do ministro e contra Michel Temer. Brasília parecia dividida em dois países. Enquanto a população se enfrentava nas ruas, as instituições entravam em modo de contenção. O Supremo anunciou oficialmente a abertura de uma investigação interna sobre os vazamentos. A nota era curta, escrita em linguagem técnica, mas uma frase chamava a atenção. Não se tolerará qualquer tentativa de intimidação a esta corte. A mensagem era direta. Moraes estava falando para Temer e para todo o país. Naquele mesmo dia, Michel Temer convocou uma coletiva de imprensa em São Paulo. O auditório estava lotado. Câmeras, repórteres e assessores se acotovelavam, esperando uma resposta definitiva. Temer entrou em silêncio, vestindo um terno escuro e segurando uma folha de papel. Caminhou até o púlpito e começou a ler com voz firme. Mas o olhar revelava exaustão. O Brasil está sendo vítima de uma operação covarde, conduzida por pessoas que querem me destruir politicamente e manchar a imagem das instituições. Fez uma pausa breve, encarou as câmeras. Eu nunca fiz acordo algum com o ministro Alexandre de Moraes. O que existe é uma tentativa clara de manipular a opinião pública. As perguntas começaram antes mesmo de ele terminar. Presidente, o senhor confirma que aquela voz é sua? O senhor ameaça o ministro Moraes no vídeo? O senhor teme ser investigado? Temer levantou a mão pedindo silêncio. Eu não temo investigação. O que temo é a mentira virar método. Do outro lado da cidade, Alexandre de Moraes acompanhava a coletiva em tempo real, de pé em seu gabinete. Assim que Temer terminou de falar, o ministro desligou a televisão e disse a um assessor: ele quer guerra institucional. Então vai ter guerra institucional. Minutos depois, o Supremo divulgou um despacho assinado por Moraes determinando a apuração criminal sobre vazamentos ilícitos envolvendo autoridades públicas. Na prática, era o início de uma ofensiva contra Michel Temer. Às 15h, a notícia estourou nas telas. Moraes autoriza investigação sobre a origem do vídeo e participação de Temer. O país inteiro prendeu a respiração. O ex-presidente, ao ver a manchete, soltou uma risada curta e amarga. Eu avisei, disse, olhando para o assessor ao lado. Ele não vai parar até me enterrar. A tensão chegou ao ponto máximo. O Congresso começou a debater a possibilidade de intervir para garantir equilíbrio entre os poderes. Juristas falaram em crise sem precedentes. E nas redes sociais, cada palavra dita por Temer ou Moraes era tratada como munição. O Brasil estava oficialmente dividido entre os que viam em Michel Temer o denunciante de um sistema corrompido e os que o enxergavam como o símbolo da decadência política. O país, mais uma vez, assistia a seus próprios líderes transformarem uma disputa de poder em um espetáculo público. As horas seguintes foram uma sucessão de choques. A decisão de Moraes acendeu o pavio final de uma crise que já não podia ser contida. O Supremo determinou a quebra de sigilo telefônico e de comunicações de assessores próximos a Michel Temer, o que foi interpretado como uma retaliação direta. A notícia pegou o ex-presidente de surpresa. Ele estava reunido com advogados quando um assessor entrou apressado na sala e disse: Presidente, saiu a decisão. Moraes autorizou tudo. Temer olhou para o documento por alguns segundos sem dizer nada. Em seguida falou em tom baixo, quase murmurando. Então é assim que termina. Um dos advogados tentou tranquilizá-lo. Vamos recorrer, presidente. Essa decisão é abusiva. Temer levantou a mão pedindo silêncio.
Não se recorre de um inimigo. Se enfrenta. Minutos depois, ele mandou preparar uma gravação. Sentou-se diante de uma câmera simples, sem plateia, sem imprensa. O rosto mostrava cansaço, mas os olhos mantinham firmeza. Falou olhando diretamente para a lente, com voz pausada e grave. O que está acontecendo no Brasil é uma perseguição política travestida de justiça. Quando o poder se fecha em torno de si mesmo e usa a lei para calar adversários, a democracia deixa de existir. Não temo Alexandre de Moraes. Temo apenas que o país volte a se ajoelhar diante do medo. O vídeo foi publicado em suas redes e viralizou em minutos. Em menos de uma hora, alcançou milhões de visualizações. A fala de Temer dividiu novamente o país, mas dessa vez a repercussão foi diferente. Muitos que antes se mantinham neutros começaram a expressar indignação com a escalada de poder entre as instituições. No Supremo, o clima era tenso. Moraes assistiu ao pronunciamento em silêncio absoluto. Ao final apenas comentou: "Ele quer me arrastar para o palanque." Um assessor respondeu: "Ministro, o senhor vai responder publicamente?" Moraes balançou a cabeça negativamente. "Não, ainda não." Do lado de fora, o país parecia viver um déjà-vu político. As redes sociais ferviam. Jornalistas, influenciadores e juristas debatiam em transmissões ao vivo o impacto das declarações de Temer. Em Brasília, o Congresso convocava uma sessão extraordinária para discutir a crise entre poderes. Enquanto isso, um detalhe novo surgiu. Um perito contratado por um grande jornal afirmou ter analisado o áudio do primeiro vídeo e concluiu que não há sinais evidentes de adulteração. A manchete foi direta. Perícia independente aponta que gravação entre Temer e Moraes é autêntica. A revelação caiu como uma bomba. O que até então era tratado como um possível falso, agora ganhava peso de prova real. Temer estava no centro da tormenta, mas dessa vez não era o único atingido. O Supremo, o Congresso e o próprio governo estavam sob fogo. Moraes se levantou da cadeira, fechou a pasta de documentos e disse em voz firme: "Agora é questão de sobrevivência." A noite caiu sobre Brasília com um silêncio tenso. O tipo de silêncio que precede uma explosão. O país inteiro estava em suspenso. A autenticidade da gravação havia sido confirmada, e a partir daquele instante não havia mais espaço para versões, apenas consequências. Nos bastidores do poder, cada instituição se preparava para um desfecho imprevisível. Michel Temer permaneceu recluso em sua residência, rodeado por advogados e 2 seguranças. O semblante, antes controlado e político, agora revelava um misto de fadiga e desafio. Um de seus assessores perguntou se ele pretendia deixar o país, como alguns rumores indicavam. Temer respondeu sem hesitar: "Eu não fujo. Nunca fugi. Se quiserem me prender, que o façam à luz do dia." Enquanto isso, Alexandre de Moraes se reunia com os outros ministros do Supremo. O encontro foi tenso, silencioso. Nenhum documento foi divulgado, nenhuma nota emitida. Mas, segundo fontes próximas, a discussão girava em torno de uma única pergunta: o que fazer com um ex-presidente que expôs o sistema? Moraes manteve-se calado durante quase todo o tempo. No fim, levantou-se e disse apenas: "O que começou com um vazamento agora virou uma ameaça ao Estado. E a ameaça ao Estado se neutraliza." Essa frase correu o país antes mesmo de a reunião terminar. Nas redes sociais, o clima era de puro pânico. Palavras como prisão, ruptura e golpe dominaram as discussões. Nenhum brasileiro sabia o que iria acontecer nas próximas horas. Pouco depois da meia-noite, a Polícia Federal chegou à casa de Michel Temer. Luzes azuis refletiam nas paredes, helicópteros sobrevoavam a região. Os agentes não entraram. Permaneceram em silêncio, aguardando ordens. Temer olhava pela janela imóvel segurando um copo d'água. Um de seus advogados se aproximou. "Presidente, eles estão lá fora." Ele apenas respondeu: "Então é isso, mas a ordem não veio. Nenhuma prisão, nenhuma busca. Apenas o peso da incerteza." Às 2 da manhã, os carros da polícia foram embora sem explicação. O país inteiro acordou com a mesma dúvida: o que havia acontecido naquela madrugada? Na manhã seguinte, Michel Temer publicou uma única frase em suas redes: "A verdade não se destrói com poder. Ela apenas espera o momento certo para aparecer." A mensagem se espalhou como um manifesto. Milhares de pessoas a compartilharam, enquanto outras a condenavam como tentativa de manipulação. No entanto, todos concordavam em um ponto: o vídeo havia revelado muito mais do que uma conversa entre 2 homens poderosos. Revelar o quanto o Brasil vivia sob uma tensão permanente entre verdade, poder e medo. No fim, não houve prisões, nem renúncias, nem confissões. O escândalo se dissipou aos poucos, como tudo no país. Mas algo havia mudado. O povo já não acreditava que o poder estivesse nas mãos certas. E assim, entre desconfianças e silêncios, o Brasil encerrou mais um capítulo de sua história. Um capítulo onde a verdade vazou, mas ninguém teve coragem de segurá-la.
Queridos ouvintes, se esta história te prendeu até o fim, te convido a se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!